Um jovem brasileiro de apenas 17 anos, que morava nos Estados Unidos, retornou para o Brasil para vingar a sua mãe. Jeane Cândido foi vítima de uma conspiração envolvendo uma partilha de bens avaliados em mais de 2 milhões de reais. Toda a cena do crime contra ela foi montada para parecer que foi ela mesma quem fez aquilo, mas a investigação da polícia mostrou que ela, na verdade, havia sido vítima de um crime. O filho de Jeane, ao saber do que tinha acontecido com a mãe, retornou para o Brasil para se despedir e jurou vingança. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de um caso que parece um roteiro de novela mexicana. Esse caso ele tem conspiração, ele tem ganância, ele tem crime e vingança. Ele aconteceu faz pouco tempo lá no interior de Minas Gerais. E eu não sei se algum de vocês já o conhece, mas se não conhece, agora é uma ótima oportunidade para vocês entenderem todos os detalhes dessa história. E como vocês já sabem, se puderem, deixem um like, um comentário que me ajuda muito aqui no meu trabalho. E hype esse vídeo, se possível, porque isso ajuda também demais. No mais é isso. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Goiabeira é um município pequeno, com pouco mais de 3 mil habitantes, conhecido pela tranquilidade do interior mineiro. Ali, famílias se conhecem há gerações, e as relações entre avós, pais e filhos costumam ser marcadas por proximidade e apoio mútuo. Infelizmente, nessa cidade, uma sequência de eventos transformou laços de sangue em uma das histórias mais dolorosas dos últimos tempos. Sebastião Cândido Pereira tinha 78 anos. Ele era um idoso residente em Goiabeira, bastante conhecido na cidade. De acordo com fontes, Sebastião foi morto na tarde do dia 2 de junho de 2026, no centro da cidade, especificamente na rua São Sebastião. Ele foi atacado por trás ao sair de um comércio, enquanto se preparava para subir em uma motocicleta. Os golpes foram desferidos com um canivete, atingindo o pescoço e o tórax. Ele morreu ainda no local, antes da chegada do socorro. A perícia da Polícia Civil confirmou o óbito e a arma do crime foi encontrada próximo ao corpo. Para entender o que levou ao crime contra Sebastião, precisamos voltar um pouco no tempo, mais especificamente ao ano anterior, 2025. Em junho de 2025, Jeane Aparecida Alves Cândido foi encontrada morta na zona rural de Goiabeira. Jeane estava com uma corda em seu pescoço e, inicialmente, o caso foi registrado como se ela tivesse feito aquilo com ela mesma. Pessoal, eu estou falando assim porque, como muitos de vocês já devem saber, eu não posso falar aquela palavra aqui. Eu tenho que respeitar as regras da plataforma, senão as coisas se complicam. Bom, posteriormente a Polícia Civil encontrou indícios de que Jeane, na verdade, tinha sido vítima de um crime. Então, só para recapitular aqui, inicialmente, quando a Jeane foi encontrada, as autoridades acharam que ela simplesmente tinha desistido. No entanto, após uma investigação mais aprofundada, eles encontraram evidências de que ela foi vítima de um crime e toda aquela cena ali havia sido forjada. A perícia encontrou sinais de luta corporal, lesões de defesa e hematomas compatíveis com agressão física, além de desordem na cena do crime. O caso, então, passou a ser tratado como homicídio planejado para simular que a vítima tivesse feito aquilo sozinha. A motivação do crime, segundo a polícia, seria financeira. Ainda no mesmo mês, junho de 2025, 2 homens foram presos pela Polícia Civil em uma operação chamada Gaslight, que contou com o apoio da Polícia Militar. De acordo com fontes, um desses homens seria Fernando Ferreira Cândido, de 48 anos, que é ex-marido da Jeane. O outro suspeito preso é um homem de 63 anos, cuja identidade não foi revelada. Esse homem de 63 anos seria o executor do crime. No caso, a suspeita é que foi ele quem comprou a corda, foi até Jeane, tirou a vida dela e depois montou a cena para simular tudo. Ele também teria entrado em contato com algumas pessoas e oferecido a quantia de 5 mil reais para que essas pessoas o ajudassem no crime. A Jeane, obviamente, ela resistiu e lutou por sua vida. Por isso havia sinais de luta corporal na cena e lesões no corpo dela que indicavam que ela tentou se defender. A motivação do crime, segundo a polícia, seria financeira, como eu já mencionei aqui. Segundo fontes,
A Jeane e o Fernando estavam em um processo de separação desde maio de 2025. E pelo que parece, esse processo não estava sendo nada amigável. Juntos, o casal tinha aí um patrimônio avaliado em mais de 2 milhões de reais. E com a separação, esse valor seria dividido em dois. Só que o Fernando, ele não aceitava isso. Ele não queria dividir esse valor com a ex-esposa. Ele não queria ficar apenas com a metade. Ele queria tudo e ponto final. E isso, então, de acordo com as autoridades, seria a motivação do crime, já que com o falecimento da Jeane, ele ficaria com tudo. O Fernando, ele seria o mandante do crime, enquanto que o homem de 63 anos seria o executor. O valor que foi acertado entre o Fernando e este homem não foi divulgado. O que se sabe é que o homem de 63 anos ofereceu a quantia de 5 mil reais para algumas pessoas para que elas o ajudassem no crime, mas as pessoas negaram. Desse modo, ele teria feito tudo então sozinho. Então assim, levando em conta que ele ofereceu 5 mil reais para essas pessoas, ele deve ter pego pelo menos o dobro ou o triplo desse valor com o Fernando para cometer o crime. Agora, pessoal, eu vou falar de uma outra pessoa também envolvida neste caso e que é uma das figuras centrais desta história. Essa pessoa em questão é o filho da Jeane com o Fernando. Ele tinha 17 anos quando tudo aconteceu, quando a mãe dele foi encontrada sem vida. Ele estava morando nos Estados Unidos e quando ele soube tudo o que aconteceu, ele ficou muito abalado e decidiu retornar para o Brasil. Só que ele não retornou para o Brasil apenas para se despedir da mãe. Ele retornou também em busca de vingança. A identidade desse rapaz, que agora tem 18 anos, não foi revelada e, pelo que consta nas fontes, ele retornou para o Brasil para o enterro da mãe e no mesmo dia ali do enterro ele teria jurado vingança. Bom, agora eu preciso que vocês prestem bem atenção aqui, porque senão a história ela pode ficar um pouco confusa. E se por um acaso vocês se perderem, voltem alguns minutos aqui no vídeo que eu acho que assim vocês vão entender. Vocês lembram do Sebastião Cândido Pereira, o idoso de 78 anos que foi atacado com golpes de canivete no centro da cidade de Goiabeira? Eu falei dele bem no início do vídeo. E ele, pessoal, é o pai do Fernando, o ex-marido da Jeane, que foi preso suspeito de ser o mandante do crime contra ela. Então, o Sebastião, ele é o pai do Fernando e avô paterno do jovem que estava morando nos Estados Unidos e retornou para o Brasil para se despedir da mãe e se vingar. Esse jovem, o filho da Jeane, ficou seguindo o Sebastião por dias na intenção de estudar toda a rotina dele. Enquanto monitorava a rotina do avô, ele andava armado com um canivete esperando uma oportunidade. Foi então que na tarde do dia 2 de junho de 2026, o jovem seguiu o avô até o centro da cidade de Goiabeira e quando o avô saiu de um comércio e foi em direção à sua motocicleta, o jovem o atacou por trás, desferindo vários golpes com um canivete. Conforme já mencionado, o Sebastião faleceu ainda no local antes da chegada do socorro. Nesse meio tempo, pessoal, segundo alguns relatos, o jovem ele ficou ali, onde estava o corpo do avô dele, ele ficou xingando o avô dele, falando que ele iria para o inferno e coisa e tal, sabe? Tem um vídeo na internet que mostra isso, obviamente não vou poder colocar esse vídeo aqui, mas tem esse vídeo e os relatos dizem que é o jovem ali, com raiva do avô e o corpo do avô ali no chão. Após isso, o jovem ele fugiu da cena, e abandonou o canivete que ele usou no crime ali próximo ao corpo do avô. Pouco tempo depois disso, uma equipe ali da polícia militar que foi acionada até o local por conta do crime, eles estavam fazendo um patrulhamento e eles localizaram o jovem dentro de uma casa de construção tentando se esconder. Essa casa, segundo algumas fontes, ela fica bem próximo ali, da localização onde ocorreu tudo. O jovem, ele estava com as mãos, roupas e pés tudo sujos de sangue e ele não resistiu à prisão. E sem enrolação alguma, ele já chegou falando com os policiais e confessando o crime e tudo mais. Em conversa com os policiais, ele assumiu tudo e afirmou que cometeu o ato por vingança. Ele acredita que o Sebastião, o seu avô paterno, tenha participação na morte da Jeane, a sua mãe. O jovem ainda teria dito aos policiais que o que ele fez com o avô valeu muito a pena. Bom, mas qual a ligação do Sebastião com o crime que vitimou a Jeane? Ele realmente está envolvido no que aconteceu com ela? Eu vou explicar isso para vocês agora, através de todas as informações que até o momento foram liberadas ao público. De acordo com fontes,
o filho da Jeanne teria reunido informações com familiares que o fizeram acreditar que o avô paterno tinha participação na morte de sua mãe. Então, ele conversou com um aqui e outro ali, e juntando informações, ele chegou à conclusão de que o Sebastião também estava envolvido no crime. Eu não encontrei informações do que exatamente esses familiares falaram para o jovem. Isso não está em nenhuma fonte de pesquisa que eu utilizei para fazer o roteiro deste vídeo. Eu também não encontrei nenhuma declaração das autoridades sobre o Sebastião estar de fato ligado ao crime que vitimou a Jeanne. Não há nem ao menos uma menção de que ele estivesse sendo investigado por isso. Então, assim, até o momento, trata-se da crença do jovem baseada em informações que ele reuniu com familiares. Pelo que parece, o jovem ele também tinha a intenção de se vingar do próprio pai e do homem de 63 anos que foi o executor do crime. Só que como eles estão presos, não tinha como ter acesso a eles. E por fim, o jovem foi atrás do Sebastião, por desconfiar que ele estivesse envolvido no crime. Bom, essa sequência de crimes envolvendo membros da mesma família deixou todos os moradores da pequena cidade de Goiabeira muito espantados. Como eu já disse no começo do vídeo, a cidade ela é bem pequena, possui um pouco mais de 3 mil habitantes, então meio que todo mundo se conhece por lá. Atualmente, a investigação sobre a morte da Jeanne continua em andamento, com os 2 suspeitos presos. O jovem de 18 anos continua preso e à disposição da justiça. Eu só fico pensando aqui, já pensou se ele é colocado na mesma cela do pai e do homem de 63 anos que tirou a vida da mãe dele? Fala aqui pra mim nos comentários se vocês acham que ele aproveitaria essa oportunidade para se vingar. Bom, muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.